Você chega em casa, estaciona o carro, desliga o motor, apaga os faróis, mas não toca na maçaneta. Você permanece ali, respirando no silêncio da cabine escura por vários minutos, observando atentamente o painel apagado. Quem visse essa cena do lado de fora, imaginaria que você está apenas descansando do trabalho, mas você sabe que o cansaço físico é a menor das suas preocupações no momento. O que te prende naquele banco não é a exaustão de um dia agitado. Você está, na verdade, adiando o instante exato em que precisará abrir a porta e voltar a ser a pessoa que todos esperam que você seja. Esse é o momento em que o primeiro sinal se manifesta na sua rotina, sem fazer barulho. Você começa a criar pequenos esconderijos invisíveis dentro do seu próprio dia para conseguir respirar sem pedir licença. A fuga não acontece através de uma grande viagem para recomeçar a vida. Ela surge quando você demora muito mais no banho porque ali ninguém pede uma resposta, ou quando fica acordado de madrugada, mesmo exausto, apenas para sentir o silêncio. Você coloca fones sem música para evitar interrupções, escolhe o caminho mais longo para casa e sente uma estranha decepção quando percebe que alguém chegou mais cedo. O ponto mais dramático dessa fase não é constatar que você precisa de um tempo sozinho. O desconforto que acompanha esses instantes é muito mais profundo e solitário. Você começa a se questionar por que a única parte do seu dia que realmente parece sua é justamente aquela em que ninguém sabe onde você está emocionalmente. Existe um aperto denso no peito ao notar que o silêncio furtivo virou seu refúgio principal. Esses intervalos quase invisíveis se tornaram os únicos lugares do mundo onde você não precisa administrar as expectativas das pessoas que vivem com você. Jung nos ajuda a compreender a gravidade desse cenário ao explorar o início da fase chamada nigredo. Ele aponta que, quando a persona domina quase todos os ambientes, a individualidade consegue sobreviver apenas nesses esconderijos sutis. Você acaba percebendo, com certo assombro, que construiu uma vida capaz de funcionar sem precisar saber quem você realmente é. A identidade que você montou tomou conta da sua existência, ditando cada um dos seus passos. O seu eu autêntico virou um hóspede clandestino na própria casa, começando a se manifestar timidamente através de preferências que a sua versão oficial esconderia de todos. Essas preferências contidas começam a formar uma vida secreta, feita de escolhas aparentemente insignificantes. Você passa a notar que possui gostos que somente ganham espaço quando ninguém está olhando. Quando a casa fica totalmente vazia, você coloca para tocar uma música que jamais compartilharia com seus conhecidos. Prepara e come algo completamente diferente do cardápio habitual, saboreando a refeição em um silêncio quase reconfortante. Você chega a mudar a posição dos móveis da sala por um impulso repentino, apenas para desfazer a arrumação rapidamente antes que alguém abra a porta. Até mesmo a sua curiosidade diária passa a ser administrada em absoluto segredo dentro da sua rotina. Você pesquisa um assunto completamente novo na internet. Lê os artigos com fascínio, mas logo em seguida fecha a página e apaga o histórico de navegação do celular. Você não faz isso porque o tema investigado seja proibido, imoral ou perigoso. Você apaga os rastros simplesmente porque sente uma vergonha inexplicável de demonstrar interesse por algo que não combina com a pessoa que você sempre foi. Existe um medo constante de que qualquer pequeno desvio provoque estranheza. Essa conduta aparentemente simples revela algo profundo sobre a forma como nós realmente nos transformamos. Antes de uma nova identidade ter força para surgir em grandes decisões, ela costuma aparecer em preferências que a antiga versão considera ridículas. Esses impulsos contidos não são hábitos aleatórios ou passatempos sem sentido. Eles representam pequenas regiões da sua existência nas quais você ainda não foi definido pela sua família, pelo trabalho ou pelas expectativas dos outros. São territórios virgens, onde a sua essência ensaia os primeiros passos sem perigo. Enquanto você limpa a tela do celular ou desfaz a mudança dos móveis, uma sensação incômoda toma conta da sala. Você percebe o tamanho do esforço diário necessário para manter intacta a imagem que construiu para os outros. O peso dessa manutenção silenciosa começa a rachar a estrutura da sua estabilidade
e a alimentar o seu cansaço emocional. Olhando para aquele espaço que voltou a ser exatamente o que era antes, uma constatação perturbadora atravessa o seu pensamento. Por qual motivo alguém precisaria esconder do mundo escolhas que são tão inocentes? A resposta para essa necessidade de esconder a própria essência costuma surgir quando você está cercado de pessoas. Durante um almoço familiar, entre o barulho dos pratos e das conversas, alguém olha na sua direção e afirma que você sempre foi a pessoa mais forte daquela casa. Todos concordam imediatamente e sorriem com carinho. Você retribui o gesto de maneira automática, mas sente algo afundar no seu peito. Pela primeira vez, aquilo não soa como um reconhecimento afetuoso, mas como uma ordem implacável para continuar sem fraquejar. É nesse instante que o segundo sinal se revela com clareza na sua vida. Os mesmos elogios que ajudaram a construir a sua identidade começam a causar um mal-estar profundo. Frases como "você nunca deu trabalho" ou "você sempre resolveu tudo sozinho" perdem a doçura e passam a soar pesadas. Ouvir que você é uma pessoa compreensiva e que nunca cria problemas não traz mais orgulho. Essas palavras, que antes aqueciam o seu coração, começam a revelar a armadura rígida que foram colando no seu corpo. Essas afirmações carregam um contrato emocional silencioso que você assinou sem perceber. A mensagem implícita por trás de tanta exaltação é que você será valorizado enquanto não exigir atenção demais dos outros. O seu lugar àquela mesa permanece garantido desde que você não recuse exigências, não faça pedidos e não altere a função que facilita a rotina de todos. A psicologia junguiana nos lembra que a persona não nasce apenas de mentiras. Ela surge de qualidades genuínas que foram tão recompensadas pelo grupo que viraram uma prisão. Sua empatia e força foram sequestradas pelo medo inconsciente de decepcionar e perder o pertencimento. O preço inevitável é um cansaço silencioso que você não tem o direito de demonstrar. Sua utilidade prática virou o requisito principal para que as pessoas celebrem a sua presença. Você montou um personagem tão prestativo que a sua dor inteira ficou sufocada debaixo da obrigação de servir, e essa estrutura perfeita começa a balançar perigosamente na primeira vez em que você não consegue entregar o que esperam. Essa rachadura inevitável acontece de forma súbita no dia em que você simplesmente comete a sua primeira falha. Você esquece de retornar uma ligação considerada importante, deixa passar um compromisso familiar ou escolhe não resolver um problema que sempre resolveu sem reclamar. Em vez de perguntarem se você está bem ou se precisa de algum apoio, as pessoas reagem com uma estranheza indignada. Perguntas como "o que aconteceu com você?" ou declarações como "você não era assim" começam a surgir com frequência. É nesse momento que o terceiro sinal se mostra sem qualquer disfarce na sua vida, quando a menor falha é recebida como uma traição. O golpe mais doloroso dessa situação não vem da cobrança recebida, mas da descoberta perturbadora que acompanha a reação das pessoas. Você percebe, com um aperto no peito, que absolutamente ninguém notou o seu esgotamento acumulado ao longo de anos de silêncio prestativo. A única coisa que conseguiram notar foi a interrupção repentina do serviço emocional que você prestava de maneira automática. A sua exaustão interna só ganhou visibilidade no instante exato em que começou a atrapalhar a conveniência e o conforto de quem se habituou com a sua eficiência inabalável. Essa constatação amarga não significa necessariamente que as pessoas ao seu redor sejam pessoas más ou que não amem você. Ela revela um aspecto muito mais complexo e incômodo sobre a natureza das relações humanas mais próximas. O ser humano frequentemente aprende a amar o outro através da função específica que esse outro desempenha dentro do grupo. Quem convive com você aprendeu a admirar a sua figura pela capacidade constante de solucionar conflitos, absorver pressões e sustentar as estruturas sem jamais demonstrar fragilidade ou cobrar algum preço por isso. Por essa razão, o conflito interior que surge não é o desejo impulsivo de romper laços ou afastar todos da sua convivência. A questão central que passa a assombrar os seus dias e a tirar o seu sossego é infinitamente mais profunda. Ao olhar para o rosto das pessoas que você ama, uma dúvida aterradora começa a ganhar espaço na sua mente.
Se você decidir abandonar esse papel de suporte eterno, ainda restará um vínculo verdadeiro entre vocês. Ou o que existia ali era apenas uma utilidade afetiva fantasiada de amor. Essa dúvida sufocante costuma ganhar corpo nos momentos mais despretensiosos do seu dia a dia. Ao procurar um documento importante no fundo de uma gaveta esquecida, a sua mão encontra uma fotografia antiga guardada há anos. Na imagem colorida, todos parecem genuinamente felizes, e você também surge sorrindo com entusiasmo no centro do grupo. No entanto, em vez de experimentar uma nostalgia acolhedora ao olhar para aquele papel, uma sensação gelada percorre o seu peito. Você se lembra com clareza do que aconteceu minutos antes do clique da câmera. É nessa revisão da sua história que o quarto sinal dessa fase se manifesta com força. As suas memórias consideradas felizes começam a revelar com nitidez tudo aquilo que você precisou sufocar para conseguir vivê-las. Você se recorda da discussão abafada na cozinha, do medo constante de estragar o momento e da ordem silenciosa de sorrir para não decepcionar ninguém. Você percebe que esteve presente fisicamente em momentos marcantes da sua vida, mas passou o tempo todo se administrando emocionalmente para evitar qualquer ruído ou desapontamento. Essa percepção contamina outros registros da sua rotina que antes pareciam inofensivos ao seu olhar. Ao escutar uma mensagem de áudio antiga no celular, você estranha a maneira hesitante e excessivamente cuidadosa com que falava com as pessoas. Você relê conversas passadas em que pediu desculpas sem ter cometido erro algum, apenas para preservar a paz do ambiente. Carl Jung explica que esse movimento acontece porque partes da sua história foram empurradas para a sombra e agora retornam exigindo a linguagem que nunca receberam. O seu passado permaneceu o mesmo, mas a consciência de quem olha para trás foi transformada. Você nota que o preço cobrado para garantir a aprovação dos outros foi o cancelamento sistemático dos seus sentimentos reais. Olhar para esse rastro traz o peso de um luto silencioso por escolhas que você não pôde fazer para ser aceito. Segurando aquela fotografia antiga entre os dedos, um conflito inquietante ganha força no seu peito. Se grande parte das suas lembranças felizes exigiu o seu próprio apagamento, quem era a pessoa que sorria ali? A dor que surge desse olhar atento para trás não é o desejo nostálgico de retornar ao passado ou resgatar a infância. Trata-se de um luto muito mais difícil de nomear, uma tristeza silenciosa e profunda que pesa no peito sem nenhum aviso prévio. Você começa a lamentar a perda da pessoa que poderia ter se tornado se não tivesse gasto tanta energia vital, tentando se moldar para ser aceito pelas pessoas ao seu redor. Existe um desconforto imenso ao notar quanto da sua própria vida foi sacrificado apenas para manter o ambiente em perfeita paz. A sua memória passa a resgatar episódios específicos que na época pareceram insignificantes, mas que agora revelam toda a sua gravidade. Você se lembra com clareza daquela pergunta importante que engoliu no meio de um jantar, da oportunidade profissional recusada para não preocupar a família e daquela roupa diferente que deixou de usar após um comentário maldoso. Recorda-se daquela amizade preciosa que deixou esfriar porque não recebia a aprovação do seu grupo, e daquela decisão dita correta que tomou sem realmente desejá-la no fundo da alma. A intenção dessa constatação dolorosa não é culpar as pessoas ao seu redor por cada curva do seu caminho ou transformar o passado em ressentimento. O ponto central é reconhecer que essas concessões foram escolhas e adaptações necessárias naquele momento para garantir a sua proteção e o seu pertencimento. O grande problema é que essas soluções antigas continuaram governando a sua existência muito tempo, depois de perderem a função original. A fase Nigredo se aprofunda quando você percebe que não está sofrendo apenas por aquilo que perdeu pelo caminho, mas também por tudo que aprendeu a não desejar. Essa resignação silenciosa começou a podar partes inteiras do seu ser, antes mesmo que elas tivessem a chance de desabrochar no mundo real. Você aprendeu a anestesiar a própria vontade com tanta eficiência que hoje sente uma enorme dificuldade para identificar o que te traz alegria verdadeira. A dor por essa versão que foi sufocada não te deixa mais em paz, corroendo aos poucos o conforto da sua estabilidade aparente.
E quando o peso do passado se acumula desse jeito na sua consciência, a perspectiva de continuar vivendo exatamente do mesmo modo começa a trazer um medo totalmente novo. Esse medo do futuro ganha contornos muito concretos em uma conversa comum do cotidiano. Alguém no trabalho, ou em um encontro casual, te pergunta onde você se imagina daqui a 5 anos. Você responde sem hesitar: o mesmo emprego, a mesma rotina confortável, as mesmas relações, talvez com um pouco mais de estabilidade financeira. A resposta parece absolutamente razoável para quem escuta, mas, ao ouvi-la saindo da própria boca, um aperto físico trava a sua garganta. O incômodo não surge porque aquela projeção seja terrível ou cheia de tragédias, mas justamente pelo oposto. Aquele futuro é perfeitamente possível, e é a certeza da sua realização que te apavora por dentro. É nesse instante que o quinto sinal se manifesta na sua jornada com toda a sua força silenciosa. Uma vida sem grandes problemas aparentes começa a parecer insuportavelmente estreita e sufocante para o seu espírito. Você compra uma agenda nova para o próximo ano e não sente vontade de preenchê-la. Ao renovar um contrato de trabalho ou de aluguel, experimenta uma tristeza profunda que não consegue justificar. Você planeja as férias pensando apenas em recuperar energia para retornar à mesma rotina, e olha para um cômodo recém-arrumado da casa pensando, com um desânimo silencioso, se a sua existência é só isso. Quando alguém do seu convívio afirma com afeto que você já tem tudo para ser feliz, uma solidão imensa toma conta do seu peito. Você se descobre totalmente incapaz de concordar com a frase, mas também não encontra argumentos para discordar sem parecer ingrato. A vida que você estruturou com tanto sacrifício é vista como exemplar pelos outros, mas se transformou em uma moldura pequena demais para quem você se tornou. O dilema deixa de ser a falta de gratidão pelo que conquistou e vira a percepção clara de que a sua estabilidade virou uma prisão altamente funcional. A tragédia silenciosa dessa fase é constatar que o seu futuro virou apenas a repetição prolongada de um presente que já não te acolhe. As justificativas que você costumava usar para acalmar a sua inquietação começam a perder toda a eficácia e o valor. Continuar exatamente do jeito que está passa a parecer infinitamente mais assustador do que encarar o risco do desconhecido. Diante de mais um dia cumprido com perfeição, uma pergunta perturbadora passa a ecoar sem parar nos seus pensamentos. Quantos anos você ainda consegue viver corretamente em uma vida da qual não participa por inteiro? A descoberta mais profunda dessa fase não é a perda da sua identidade, mas perceber que você ajudou a construí-la porque, durante muito tempo, ela te protegeu. Ser forte evitou que você fosse visto como um peso para os outros. Ser compreensivo evitou confrontos dolorosos. Não desejar nada demais evitou decepções, e se tornar indispensável garantiu o seu pertencimento. A sua antiga identidade não foi apenas uma máscara imposta pelos outros, mas uma solução inteligente criada em um momento antigo da sua vida. O problema é que essa solução do passado começou a cobrar um preço atual que você não consegue mais pagar. O primeiro movimento dessa transformação não é abandonar o trabalho, a família ou romper relacionamentos de forma impulsiva. A mudança real começa quando você passa a observar onde a sua vida precisa ser vivida em segredo para continuar existindo. Trata-se de notar o instante exato em que a sua versão automática assume o controle, dizendo sim para os outros, antes mesmo que você possa sentir o que realmente quer. Reconhecer a existência do seu esconderijo interior é o primeiro passo sutil para uma libertação que não precisa pedir permissão a ninguém para acontecer. Isso nos traz de volta àquela cena no carro, estacionado em frente de casa. A luz da sala está acesa e, através da janela, você vê as sombras das pessoas se movimentando na rotina da noite. Todos esperam que você atravesse a porta, sorria e ocupe o seu lugar habitual na dinâmica da família. Mas, nessa noite, algo mudou no seu olhar. Você compreende que não está adiando a entrada porque odeia aquelas pessoas, mas porque sabe que, ao atravessar a porta, uma versão automática de você sempre entra primeiro. Se ninguém estivesse esperando que você continuasse sendo quem sempre foi, qual parte de você atravessaria aquela porta hoje?
Se essa jornada ressoou de alguma forma no seu peito, te convido a deixar nos comentários o que você sentiu ao longo destas palavras. Este canal é um espaço de acolhimento para darmos nome às dores que costumamos guardar no silêncio. Inscreva-se para acompanhar os próximos passos dessa travessia e continuar descobrindo, no seu próprio tempo, a sua verdade mais profunda.